Vamos falar das doenças relacionadas ao intestino. Tem muitas, né? Uma que está em evidência agora é o câncer coloretal. E, na verdade, gente, pouca gente sabe, mas é uma das principais causas de morte por câncer em todo mundo, viu? E no Brasil é o terceiro que mais leva a óbito. E tem origem no colo, que é a parte mais longa do intestino grosso, ou no reto, que é a parte final do intestino grosso. E os principais fatores de risco incluem idade acima de 50 anos, o histórico familiar de câncer coloretal, uma dieta rica em gordura, que tem muita gente que ama, pobre em fibras, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, um monte de coisa que, infelizmente, tem muita gente que faz, né, que tem esse estilo de vida. Por mais que a gente saiba, a gente muitas vezes sabe, mas não consegue fazer o que a gente sabe que é certo. Os sintomas do câncer coloretal incluem sangramento retal, alteração do hábito intestinal, aí tem a constipação, diarreia, né, dor abdominal, perda de peso não explicada. Só que muitas vezes o câncer coloretal não apresenta sintomas, até que esteja no estágio mais avançado. Aí é complicado. Inclusive o sucesso do tratamento fica mais suscetível. Hoje a gente vai entender, vai tirar todas as dúvidas sobre o câncer coloretal, mas também sobre sintomas que confundem. Porque eu falei alguns deles, né? Sangramento, às vezes prisão de ventre ou diarreia. A gente recebe um coloproctologista, que tem muita experiência no assunto, Dr. Alexandre Nishimura. E aí é com ele que a gente conversa e você já tira todas as dúvidas. Muito obrigada, doutor. Uma alegria te receber. Prazer. Vamos conversar aqui, vou sentar aqui também no sofá. Vou pegar minha aguinha, botar aqui do lado. E aprender, né, sobre doenças relacionadas ao intestino. A princípio a gente até pensou, vamos falar de câncer de colo retal, mas eu acho que é bom a gente falar de todas porque os sintomas podem confundir um pouco a turma, né? Sim. Cláudia, assim, ó, o câncer coloretal realmente, como você falou, é um câncer muito comum na população. Infelizmente, nem todos esses sintomas que você falou acabam se demonstrando nos pacientes. E como dizem, né, de médico e louco todo mundo tem um pouco, as pessoas acabam postergando porque não tem sintomas e não vai ao profissional para poder fazer a avaliação. E sabe que estudos do INCA demonstram que em torno de 70% dos novos casos de câncer o paciente não tem sintoma. Então a gente tem que ficar alerta aos sinais e sintomas aí. Muitas vezes os pacientes vêm no consultório realmente por conta de queixas relacionadas a outras patologias e a gente faz o diagnóstico de câncer do intestino. Pois é, e é interessante a gente trazer esse assunto aqui, por isso é que eu amo esse programa, porque é prestação de serviço. Porque eu sei que tem gente que não vai ao médico porque tem constrangimento. Como é que eu vou no médico falar que eu tô com sangramento? Como é que eu vou no médico falando que eu tô com uma dor esquisita, que eu tô sentindo desconforto naquele lugar? Gente, é corpo. Corpo tem que ser tratado por médico e a gente precisa vencer todo tipo de preconceito, isso é muito sério. Mas uma das coisas que eu aprendi ao longo da vida que a gente precisa fazer é exame preventivo. E existe um exame que tem aí um protocolo, inclusive em relação à idade, que precisa ser feito, talvez você não conheça. Vamos falar um pouquinho da colonoscopia, doutor? Sim, super importante. A colonoscopia realmente é o exame principal para fazer o diagnóstico. Há mais ou menos uns 8 anos, a gente tinha preconizado a partir dos 50 anos, mas isso caiu. A gente tem reduzido aí o início da prevenção com a colonoscopia, que deve ser feita, Cláudia, a cada 5 anos a partir dos 45 anos. Como você disse, que um dos fatores de risco é a história familiar. Se tiver história de câncer na família, tem que fazer a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do parente mais jovem ter tido câncer. Então, assim, todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, mesmo que não tenham sintomas, devem fazer colonoscopia a partir dos 45 anos. Por quê? Porque a lesão que gera o câncer, né, que vai acabar gerando câncer, é o pólipo. Né? O pólipo é uma pequena sementinha que eu brinco com os pacientes, é uma sementinha de câncer, que ela é milimétrica, 1, 2 milímetros, e ao longo de 5 a 10 anos, ela se degenera, cresce e acaba virando um câncer. Então, através da coluna, a gente consegue fazer o diagnóstico dessas pequenas lesões, no momento do exame, fazer a ressecção dessas lesões. Então, a gente faz uma prevenção muito mais efetiva. E é como você disse, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem muito mais chance de cura. Chegando a 90%, né, quando você tem um diagnóstico de câncer em estádios iniciais. Agora, pólipo é uma lesão pré-maligna. Ela não malignizou ainda.
Então, se você retira, ela não vai crescer e vai virar o tumor. Então, a colônia é super importante. E é assim, é muito simples, né? As pessoas também ficam com uma neurose de, ai, colonoscopia. Tem um preparo chatinho. Eu tô falando isso porque eu faço colonoscopia desde antes dos 40 anos, porque tem um histórico familiar, né? Que não chegou a ser câncer, graças a Deus, mas aí eu faço acompanhamento. Já precisei tirar alguns pólipos. Poucos, acho que eu tirei 2 na primeira, 1 na segunda, e depois aí começa a espaçar, inclusive, o tempo do exame. Mas assim, o preparo é chato, porque você tem que estar com o intestino limpinho, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente consegue ou fazer esse preparo em casa, ou fazer esse preparo até mesmo no hospital. E o exame, gente, como você faz sedada, é tranquilo, já garante a retirada desses pólipos. Então, é uma tranquilidade muito grande. Então, o exame é a melhor prevenção. Agora, a gente falou de sintomas, que você já adiantou que pouquíssima parte da população tem sintomas, mas alguns desses sintomas confundem também as pessoas que ficam apavoradas e já acham que estão com câncer coloretal, principalmente agora que ficou em evidência. Vamos falar de sangramento. Sim. Sangramento pode ser um sintoma, mas pode ser também outra coisa. Pode. Cláudia, é importante porque assim, a maioria dos pacientes que passam no consultório com sangramento, eles chegam questionando, doutor, minha hemorroida está sangrando. Porque a doença mais popular na proctologia é a hemorroida. Né? Então, hemorroida é uma doença benigna, que dá ali na região do ânus. Normalmente, o padrão de sangramento das hemorroidas é um sangramento mais vivo, eventualmente sai no papel higiênico ou acaba caindo algumas gotas no vaso sanitário. Então, assim, hemorroida é uma doença superficial que pode dar. Fissura, que é um rachadinho no ânus, que também pode gerar um processo de sangramento, assim como doenças do trato digestivo até superior. Às vezes pacientes com, por exemplo, com uma úlcera gástrica, tem um sangramento tão volumoso, pode esterilizar sangue lá por baixo também. Então, outras patologias podem gerar sangramento. E o que é importante, a gente identificar a faixa etária, né? Qual é a idade desse paciente, para poder ter o quê? Um direcionamento da investigação. Se é pacientes muito jovens, 20, 30 anos, muito provavelmente vai ser doenças mais características de benignidade, né? Pacientes mais idosos, a gente sempre tem que ficar atento em coisas malignas. Por exemplo, nos pacientes da terceira idade, doença diverticular dos cólons, né, que são alguns saquinhos no intestino, podem gerar sangramento também. Então, nem todo sangramento é decorrente de câncer. Uma outra coisa também é que nem todo câncer sangra. Então, assim, até recebi esses dias pergunta de pacientes, doutor, minha pesquisa de sangue oculto nas fezes deu positivo, preciso me preocupar? Veja bem, nem todo câncer acaba sangrando. Então a gente tem que investigar realmente direcionado para a faixa etária e as queixas do paciente, para poder fazer o raciocínio clínico, investigar adequadamente, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Perfeito. Constipação ou diarreia? Sim. Pode ser sintoma? Pode. Pode porque assim, Cláudia, constipação, principalmente quando é um tumor mais do lado esquerdo, tá? Por quê? Porque o tumor ele vai crescendo e vai fechando a luz do intestino. Então as fezes desse lado do cólon, elas são mais formadas. Então tem mais dificuldade de passar pela luz do intestino que está reduzindo. Então esse é um padrão do câncer do cólon esquerdo. Logo, no tumor do cólon direito, ele cursa com maior dificuldade, com menos dificuldade para passar, tá? Porque daqui do lado direito são fezes mais líquidas. Em contrapartida, você tem mais padrão de diarreia, tá? Um outro fator também é que alguns tumores ele tem algumas células que elas secretam muito muco, né? Que são as células vilosas. Então os pacientes elas acabam fazendo o quê? Diarreias por conta disso. Então tanto a constipação quanto a diarreia que veio de uma hora para outra, de modo repentino, brusco, é motivo para se preocupar. Principalmente aquele padrão assim que você tem uma diarreia que ela não cessa. Você começou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, vai e não cessa. É diferente da diarreia do viajante, né? Você vai para a praia, vai fazer uma viagem, come algo diferente, eventualmente você vai ter uma intoxicação alimentar. Mas quando isso perdura, o sintoma por um período mais prolongado, é importante procurar para poder fazer uma avaliação. Ok. Agora, tem também outras doenças relacionadas ao intestino e que não estão aí nem um pouco ligadas a câncer, né? Sim. Me fala um pouco sobre elas. Então, essas doenças aí, como eu disse, que são as doenças benignas, né? Hemorroida, fissura, plicomas anais, fístulas anais, elas não estão relacionadas ao câncer. Por exemplo, endometriose intestinal.
esse mês, né, o março amarelo também fala sobre endometriose. Endometriose também pode acometer o intestino. Pode gerar quadro de dores abdominais, pode gerar quadro de dificuldade para evacuar, dor para evacuar, sangramento. Entretanto, não degenera para câncer. Então, realmente, alguns dos sintomas eles se confundem. Só para ter ideia, Cláudio, dor abdominal é queixa de praticamente 40 hipóteses diagnósticas. Então, quer dizer, não tem como falar, essa dor é por conta do câncer. Pode se confundir, como por exemplo, eu não sei se você lembra, a época do Tancredo Neves, da diverticulite. Da diverticulite, né? Diverticulite também é um problema intestinal benigno, que pode eventualmente dar quadros de dores abdominais intensas. Tanto é que um dos protocolos que a gente tem para diverticulite é, depois de tratá-la, fazer a colonoscopia para afastar o diagnóstico de câncer, porque às vezes pode confundir um diagnóstico de um câncer ulcerado, inflamado, com uma diverticulite. Então, isso é muito importante. Perfeito. Quais são as dúvidas mais recorrentes no consultório? Quando alguém procura um proctologista, normalmente, o que está acontecendo? Bom, o carro-chefe realmente é hemorroida. Hemorroida, vamos explicar então. Você falou que hemorroida é uma doença benigna, né? Então não tem lá uma consequência muito drástica, mas por que acontece? Sim, eu digo, Cláudio, que a hemorroida tem dois fatores principais. Um é o hiperfluxo arterial na veia hemorroidária, porque chega muito sangue e ela não consegue bombear, então ela vai engurgitar. E outro é uma fraqueza de um pilar de sustentação, que chama coxinha hemorroidária. Então, as hemorroidas elas caem, engurgitam mais facilmente e fica difícil de você retornar o sangue. Então, por isso que os pacientes acabam tendo aqui sangramento, porque chega muito sangue, prolapso, né? Ou seja, a hemorroida ela sai de dentro do ânus. Então, a doença hemorroidária seria isso. De um modo mais simples, eu sempre falo para os pacientes que hemorroida é como se fosse varizes do ânus. Para os pacientes entenderem de modo, né, figurativo. Então, seria uma veia que fica inchada na região do ânus, que pode eventualmente gerar sintomas como sangramento, ardência, desconforto anal, tá? E, Cláudio, nem sempre o paciente precisa operar. Isso é uma coisa... Eu ia te perguntar isso agora, porque eu ouvia muito antigamente as pessoas falando, operou hemorroida. Mas faz um tempo que eu não ouço as pessoas falando isso. Porque assim, 90% dos pacientes de doença hemorroidária não precisam fazer cirurgia. Só com um ajuste de hábitos, ajuste de alimentação, já melhora o padrão da doença hemorroidária, associado sim a alguns tratamentos clínicos, com medicações via oral, com algumas pomadas, enfim, consegue melhorar. Então não é porque o paciente tem hemorroida que ele tem que ir para a cirurgia. Muitas vezes o paciente se assusta. Eu faço o exame proctológico, ele fala, tem hemorroida? Ele se assusta. Eu falei assim, calma, tem hemorroida, mas a gente não precisa operar, ela não vai virar nada de maligno, então você pode conviver com ela. Eu sempre falo na questão de cirurgia, a cirurgia para a doença hemorroidária é para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então o paciente define qual é o momento de operar. Eu oriento e guio com a melhor técnica, porque as técnicas mais antigas, acho que, né, é o que falava-se muito, doía muito. Hoje as técnicas mais modernas, que são técnicas que a gente dizem que são sem cortes, elas têm um pós-operatório muito mais tranquilo. Então eu guio na técnica e o paciente determina o momento que faz sentido na vida dele passar por um tratamento cirúrgico. Então a pessoa pode ter hemorroida e nem saber? Pode. Por quê? Porque também a hemorroida nem sempre ela dá sintomas. Então o paciente acha que hemorroida tem que doer e hemorroida tem que sangrar. Nem sempre o paciente tem esses sintomas quando é hemorroidária. Então eu já peguei paciente que chegou no consultório que tinha uma sujidade recorrente nas roupas íntimas, porque era uma hemorroida que ela saía e ela ficava raspando na roupa íntima e gerava um muco. Então vivia sujo e não tinha dor, não tinha sangramento, tinha uma outra queixa. Então assim, hemorroida realmente tem que criar aquele paradigma. Ela não sangra 100% das vezes e também não tem dor. E o que você falou que é muito importante, a questão do medo, do tabu de ir no proctologista. Gente, eventualmente a gente nem precisa fazer o exame no momento da consulta, a gente pode fazer numa colonoscopia, sedado, sem constrangimento. Então, quer dizer, hoje a medicina evoluiu, tanto nas tecnologias quanto no tato, no lidar com o paciente. Então, as coisas mudaram muito. O importante é passar com o especialista, ver o que está acontecendo e fazer prevenção, porque isso é o mais importante. Olha, isso é interessante, né? A gente tem que entender isso. Eu gosto muito de falar um pouco desses paradigmas, desses preconceitos, porque na medicina é impressionante, ela tem muito preconceito, né? Não é só na sua especialidade, não. Quando a gente vai falar de depressão, doença de fresco, né? E aí tá aí o Brasil com índice de depressão lá no teto, porque tem muita gente que tem e se recusa a tratar, obesidade, né? Que fala, gordofóbica. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa
colocar a ladeira abaixo. Precisa, a gente tem que pegar esse gancho, né, dos famosos que começaram a ter, né, o diagnóstico, e bater na tecla, realmente da prevenção, porque é uma doença que tem acometido cada vez mais jovens. Os jovens, eles acabam tendo preconceito, acham que não é doença para eles, né? Hoje, a gente tem estudos de Harvard mostrando que realmente a incidência está aumentando. Por quê? Porque o jovem mudou o padrão da sua rotina. Os fast foods, os alimentos industrializados, ultraprocessados, mudou muito. Então a gente tem que debater sobre isso. É gozado, né, que muitas vezes as pessoas que são celebridades, elas têm medo às vezes de passar. Eu passei com um proctologista, ou eu fiz uma avaliação disso. Muito poucas celebridades acabam comentando sobre isso, porque ainda realmente é um tabu. Às vezes o paciente passa, doutor, falei que era gastrite, eu falei que era uma hérnia, né? Tipo, porque não quer falar que foi ver uma hemorroida, uma fissura. Então a gente tem que debater isso, tirar esse tabu, mudar esses conceitos para poder impactar na redução desse tipo de câncer, que já é o segundo mais comum no Brasil. Você vê, se a gente quebra esse preconceito, acontece que mais gente vai procurar o médico, mais gente vai fazer o exame, e se faz a colonoscopia, puxa vida, e percebe ali um pólipo ou outro, já tira, maravilhoso, né? Temos perguntas já, porque o telespectador aqui participa mesmo, e eu fico feliz, porque quando a gente viaja, não sei se você tem hábito de viajar, eu adoro viajar, e a gente eu vou para tudo quanto é lugar, e às vezes você vai para o interior do Brasil, cada cidadezinha pequenininha, né, e a gente vê que a informação não chega, a gente fala de colonoscopia, às vezes nem tem o exame, então a gente precisa levar a informação mesmo. A Magda de São Paulo, ela diz assim: minha mãe teve câncer no intestino aos 34 anos, com qual idade devo começar a fazer exames e me preocupar? Ótima pergunta, Cláudio. Como a mãe teve aos 34, hoje o que a gente recomenda é a partir dos 24 anos, ou seja, 10 anos antes do que a mãe dela teve. Então não vai fazer a prevenção só a partir dos 45, então começa mais cedo. A gente tem que lembrar que história familiar, Cláudio, é responsável por 10 a 20% dos pacientes que têm câncer do intestino. 80, 90 é história de hábitos, né, de alimentação, atividade física e tudo mais. Só que a história genética, ela impacta em aumento também. Então, se a mãe teve com 34, a partir dos 24 já é bom fazer colonoscopia. A cada 5 anos, se a colonoscopia for normal. O médico vai instruir, né? Se ela não estiver normal, ele vai falar para fazer com mais frequência, né? Aumenta a frequência. Então, Magda, não sei a sua idade, mas 24 anos, se já passou, tem que fazer. Daniela de Araçatuba, é verdade que sementes fazem mal para o intestino e podem provocar doenças? Gostei da pergunta. Isso aí pegando o gancho do Tancredo Neves. Isso. Cláudio, assim, antigamente a gente falava que a ingesta de sementes podia obstruir esses saquinhos, que são os divertículos, e acabar gerando quadros de diverticulite, que é a inflamação do divertículo, tá? Atualmente, os estudos, através de meta-análise, revisões da literatura, mostraram que a ingesta de alimentos com semente, como tomate, pepino, e isso não tem problema, não aumenta a chance do paciente desenvolver, por exemplo, diverticulite. Então, pode sim comer esses alimentos, não vai impactar em complicações como a diverticulite ou outras obstruções, mas eu sempre falo que a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter um equilíbrio, não é 8 nem 80. Eu já peguei uma paciente que comeu uma bacia de acerola, entupiu o intestino dela, teve que ir para uma cirurgia. Ela comeu uma bacia de acerola com semente, caroço? Entupiu, formou uma bola de semente impactada, acabou tendo uma perfuração intestinal, teve que ir para uma cirurgia. Agora você falou, eu pensei jabuticaba, né, que eu adoro. Aí uma bacia de jabuticaba vai fácil. Pode acontecer um problema também, né? Pode. Tudo que eu falo é bom senso, senão, eu falo isso direto, senão a vida fica preto e branco. Então a gente tem que ter esse bom senso. Muito bem. Obrigada, Daniela. Dala Simões, é normal sempre ter diarreia após almoçar? Cláudia, na verdade, não é diarreia. O que é o fisiológico? O fisiológico, após o estímulo alimentar, em torno de 30 a 60 minutos, a gente tem os estímulos intestinais para poder evacuar. Se ela está tendo quadro de diarreia, ela está tendo um aumento do reflexo, então quer dizer, os alimentos estão passando mais rapidamente, então isso acaba dificultando até o processo de absorção e de nutrição. Então, se ela está tendo quadros de diarreia, é importante ela passar com um especialista para poder ver se ela não está com alguma intolerância, algum quadro de inabsorção ou até mesmo doença inflamatória intestinal, tá? Que aí pode gerar esse quadro de diarreia também. Ok, mas a gente não, por exemplo, a gente come 3 vezes, 5 vezes ao dia, a gente não vai ao banheiro
tantas vezes. Isso. É uma vez ao dia, né? Mas é que antigamente a gente tinha que o quê? Caçar, colher para poder comer. Hoje você vai na geladeira, você pega, você vai num bar. Então hoje fica muito mais fácil. Então a gente acabou o quê? Readaptando os nossos costumes. Mas o fisiológico é realmente você ter a alimentação, estimula, e aí você vai em torno de 30 a 60 minutos ao banheiro. Só que a população tem mudado, né? Mudou essa fisiologia. Tanto é que você falou de viagem. Mulher vai viajar... Ah, não vai ao banheiro. Não vai ao banheiro? É fogo, né, gente? Eu fiz uma reportagem esses dias da síndrome do intestino tímido, que é isso. Não vai, mulher não quer ir ao banheiro. Então você muda toda uma fisiologia por conta do emocional. Então as pessoas muitas vezes hoje saem de casa, almoçam fora e não voltam para casa para almoçar, por conta de trânsito e tudo mais. Então você acaba mudando um pouco essa questão fisiológica. Você prende, deu aquela vontade, mas você segura, não vai, deixa para ir em casa. Então tem mudado. Mas o fisiológico seria se alimentar em 30 a 60 minutos. Igual bebê, né? Isso, igual bebê. Bebê é assim, comeu, dá um tempinho, já tem que trocar a fralda. É isso mesmo. Muito bem. Obrigada, Dala. Maria Cássia, tenho constipação. Minha barriga ronca sem eu estar com fome. Pode ser algo? Tá. Veja bem, Cláudio. Esse roncar, na verdade, é o peristaltismo. Peristaltismo são os movimentos intestinais. Então, eles acabam fazendo as contrações, os movimentos, acaba gerando esses sons. O que acontece? Se ela tem um padrão de constipação intestinal, ela tem mais dificuldade para evacuar. Então, eventualmente, as fezes podem ficar mais impactadas, difíceis de progredir, e o intestino ele vai contraindo mais fortemente para poder empurrar as fezes. Então, dá esse quadro de ronco. Isso, na verdade, o roncar é normal. O que não é normal é a causa do ronco. Então, aí tem que fazer o tratamento. Lembrando, Cláudia, só pegando esse gancho, que constipação, eu sempre falo aos pacientes que é o tripé. O tripé para o bom funcionamento intestinal é tomar água adequadamente, comer fibra adequadamente e fazer atividade física regularmente. Com esse tripé, em 80% dos adultos, melhora-se o padrão de constipação. O problema é que muitas vezes a gente procrastina, a gente deixa de tomar água, né? E isso é super importante. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter combustível para levar a Ferrari para frente. A água é o que vai nos ajudar. Se a gente não tomar água, o corpo ele vai absorver a água do alimento. Então, quer dizer, o que vai sobrar de resíduo fecal são alimentos mais secos. E aí vai dificultar o processo de evacuação e vai levar à constipação. Tem uma característica hereditária a constipação? Eu conheço famílias que falam, minha mãe tem prisão de ventre, eu tenho prisão de ventre, minha filha tem prisão de ventre. Tem também, Cláudio, mas também tem uma questão de hábitos. Muitas vezes, assim, na família, né, você acaba gerando hábitos. Por isso que a gente fala agora aí da obesidade, né? A criança obesa vai ser um adulto obeso. Então, se você aprende uma rotina na infância, você vai replicar isso na fase adulta. Então, também tem essa questão de não tomar água, de comer uma salada. Os nutricionistas falam que a alimentação tem que ser colorida, né? 5 cores, 4 cores, enfim, para quê? Para estimular a ingesta de fibras, verduras, legumes. Então, tem um fator também relacionado aos hábitos da família. Tá. Aproveitando que a gente está falando de intestino, é verdade que intestino é o segundo cérebro? É verdade. É assim, é que na verdade, o que acontece? Já percebeu quando está com vontade de ir ao banheiro, não consegue, fica angustiado, fica... enfesado. Então assim, o intestino ele acaba impactando nisso. Outro detalhe, que também recentemente estudos demonstraram que a serotonina, que é um neurotransmissor conhecido como hormônio do prazer, 90% dele é produzido no intestino. Então se o intestino está com o equilíbrio do funcionamento, belezinha, produz esse neurotransmissor, você melhora a questão de sono, saciedade, prazer. Então, quer dizer, realmente o intestino, hoje, a gente sabe que ele impacta diretamente em outros órgãos. Por isso que hoje fala muito da reposição da flora intestinal, para poder equilibrar as bactérias boas em relação às ruins, para o intestino funcionar, produzir adequadamente, fazer a absorção dos alimentos adequadamente. E aí sim, essa correlação do segundo cérebro. Por conta disso, porque ele tem um impacto muito importante no nosso prazer, na nossa ansiedade, né? No nosso enfesamento, enfim. Nossa, e sabe que quase ninguém pede, mas é tão interessante fazer esse exame da serotonina, porque às vezes ela realmente está muito baixa, né? Eu estava ficando com um sono esquisito num horário que não era para ter sono, um pouco de moleza. Aí eu fiz o exame da serotonina, estava super baixa. Sabe o que meu médico passou, gente? Um probiótico.
Eu fiquei ótima. Explicou. Fiquei ótima. Olha lá. Sim, explicou, porque daí regula o metabolismo. E a gente fala, será que eu tô com depressão? Será que eu tô... Não, era só cuidar do intestino. Isso mesmo. Vamos lá, Kátia Sirlene diz, tenho 49 anos e hemorroidas desde os 24. Mudei minha alimentação e parou de coçar. Preciso operar? Não sinto dor. Boa, já respondi essa pergunta, mas vamos lá, só reforçar. Isso, na verdade, é uma coisa muito comum no consultório. Os pacientes, eles têm o diagnóstico e eles vêm para poder falar, doutor, eu vi que faz uma técnica assim, assado, vamos operar. Aí quando você vai fazer a história, entende que a hemorroida não está impactando na qualidade de vida do paciente. Então eu jogo essa pergunta, para que operar se ela não está impactando na sua qualidade de vida? Você trabalha, você viaja, você faz tudo normalmente e a hemorroida não está te incomodando, para que operar? Então não há necessidade de operar, é só mesmo fazer o controle, evitar coisas que vão agravar, para que lá na frente realmente você não precise operar, tá? Então isso eu acho que é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre hemorroidas. Por que as gestantes têm hemorroidas com mais frequência? Tá. A gestante por quê? Porque o feto ele vai impactar ali na região pélvica, então ele vai comprimir, vai ser mais difícil o retorno venoso, então vai acabar engurgitando. Outro fator é a pressão que é causada ali embaixo, então por isso a gestante vai acabar gerando esse quadro de doença. E aí se a gestante teve hemorroidas na gestação, depois ela fica curada ou não? É claro, história pessoal, né, da minha esposa, né, gestação, tal, primeiro filho. Teve também, mas você vê, não é porque você teve que você chegou no momento de operar. Demorou uns 10 anos para gente convencê-la, vamos lá, vamos operar. Por quê? Porque você tem que ver a questão da qualidade de vida. Uma vez que você teve a doença hemorroidária, você pode entrar em remissão, não ter mais sintomas, ou você pode, na verdade, acabar tendo sintomas que eles vão o quê? De um período mais longo, vai encurtando, até chegar um momento que você, opa, não dá mais, eu quero operar. Então, uma vez que você teve, porque na gestação você enfraquece o coxinho hemorroidário, então quer dizer, a hemorroida ela cai mais, então ela fica mais prolapsante, então isso não volta. Isso então tem. Se você teve, você tem. Isso, você tem doença, mas você não tem a crise. A crise você vai lá, comeu muita pimenta, abusou de bebida alcoólica, fez muito esforço na academia, né? Então fez evacuação de fezes mais endurecidas ou crise de diarreia. Então você vai o quê? Entrar numa crise de doença hemorroidária. Aí os sintomas são muito expressivos. Perfeito. Próxima pergunta. Essa. Quem tem hemorroida pode comer pimenta? Não. Não? Mas não. Qualquer pimenta ou só pimenta do reino que não? Não, as pimentas, na verdade, elas têm compostos na pimenta que pode fazer uma maior irritabilidade quando passa no canal anal, porque a gente vai absorver, vai misturar no bolo fecal. Quando passar, ela vai acabar gerando uma irritação na região. Além do que também estimula a circulação, né? Porque não diz que a pimenta ela é um termogênico. Termogênico, então vai também exacerbar. Então pimenta a gente recomenda não. Não tem um trabalho randomizado, comprovado na literatura que isso impacta, porque não tem como você fazer um trabalho de 2 grupos, que um grupo que come pimenta não sabe que está comendo. Todo mundo come pimenta e sabe que está comendo. Mas a gente observa que a pimenta realmente impacta nos sintomas dos pacientes. Perfeito. Então, obrigada, Juraci. Próxima pergunta é da Vilane Vasconcelos. Ela quer saber, intolerância à lactose, glúten e etc. podem favorecer o câncer do intestino? Não, Cláudia. As intolerâncias não. Até mesmo da lactose, só para pegar um paralelo, né? A gente estava aqui com a Helena, né, o bebezinho. Quando a gente nasce, a gente tem uma produção de lactose, de lactase muito alta, tá? Porque a gente depende o quê? Do leite materno. O que seria o normal, mais uma vez? Você começou a ter outros tipos de alimentos, você reduzia a lactase, porque não há necessidade mais do leite. Só que os seres humanos são os únicos mamíferos que na fase adulta ingerem leite. Então, eventualmente você vai ter essa intolerância, tá? Mas esse fator de intolerância não é uma coisa que vai impactar no aumento do câncer de intestino e nem do glúten, né? Então, isso não é um fator de risco para câncer. Perfeito. Assunto bom e importante, né? Você gostou? Quero a sua opinião. Pode me contar lá no Cláudia Tenório Oficial, tô esperando. Já até postei a foto de hoje. Me fala se você tá gostando dessas pautas, se tem alguma sugestão, se tem algum assunto que você precisa que seja tratado aqui no nosso Vida Melhor, tá bom? Dr. Alexandre Nishimura, ele tá no Instagram também, responde as dúvidas. Acompanhe lá, dr.alexandre Nishimura, tudo juntinho, dr.alexandre Nishimura, e o site
proctoprime.com.br. Doutor, amei te conhecer. Até a próxima e não demore. Viu? Obrigado. Obrigada.